As conspirações do Titanic. Mentiras, mitos e verdades que nunca afundaram. Arquivo Marítimo Não Explicado. Episódio especial. E se eu te dissesse que o navio que afundou naquela noite gelada de abril de 1912, matando mais de 1.500 pessoas, talvez não fosse realmente o RMS Titanic, conforme acreditamos? E se uma maldição egípcia milenar, um incêndio secreto deliberadamente escondido da imprensa e até uma fraude de seguros bilionária fizessem parte da história mais famosa e mais analisada do século XX? Hoje, você vai descobrir por que o Titanic nunca realmente deixou de afundar, nem mesmo na imaginação coletiva humana que continua obcecada por esse desastre mais de um século depois. Bem-vindo de volta ao Marinheiro Insone, onde hoje investigamos não o naufrágio em si, mas as teorias conspiratórias que cresceram ao redor dele como vegetação marinha cobrindo destroços. Se você busca separar verdade verificável de ficção elaborada, deixe seu like agora, porque vamos mergulhar fundo nas águas turvas da especulação histórica. O RMS Titanic afundou em 15 de abril de 1912. Isso é fato histórico documentado, verificado, inegável. Mas o mistério ao redor desse naufrágio, as perguntas não respondidas, as coincidências perturbadoras, nunca afundaram junto com ele nas profundezas geladas do Atlântico Norte. Desde aquela noite trágica, surgiram dezenas de teorias alternativas tentando explicar algo que a humanidade tecnologicamente confiante se recusava psicologicamente a aceitar de forma simples, como o maior símbolo da engenharia moderna, declarado arrogantemente como inafundável, pôde desaparecer catastroficamente em menos de 3 horas, levando tantas vidas. Hoje vamos metodicamente separar fato verificável de fantasia elaborada e revelar cientificamente por que algumas conspirações parecem superficialmente tão convincentes, mesmo sendo demonstravelmente falsas quando examinadas com evidência física. O mar apaga histórias todos os dias, afundando verdades nas profundezas. Este canal existe para recuperá-las. Se você se inscrever agora, você passa a fazer parte dessa missão de separar fato de ficção. Você se torna guardião da verdade histórica verificável. Esta é, inquestionavelmente, a teoria conspiratória mais famosa, mais difundida e mais elaboradamente desenvolvida de todas relacionadas ao Titanic. Aparece em livros, documentários sensacionalistas e incontáveis fóruns online. Segundo essa teoria específica, o navio que realmente afundou naquela noite não era o RMS Titanic novo e intocado, mas seu navio irmão mais velho e problemático, o RMS Olympic, construído um ano antes pela mesma companhia. O RMS Olympic havia sofrido colisão grave e amplamente publicizada com o cruzador HMS Hawke em setembro de 1911. A colisão danificou seriamente sua estrutura, rachando o casco, deformando a quilha, comprometendo integridade estrutural de formas que, segundo os conspiracionistas, significava que ele jamais poderia navegar com segurança comercial novamente, sem reparos proibitivamente caros. A teoria alega que a White Star Line, empresa proprietária enfrentando perdas financeiras massivas, teria feito o impensável e criminoso, secretamente trocado os navios, aplicado maquiagem cosmética no Olympic danificado, rebatizado-o como Titanic usando placas falsas e deliberadamente o afundado através de navegação intencional em campo de icebergs para fraudulentamente receber pagamento de seguro multimilionário. Mas aqui está o problema fatal e irrefutável. Com essa teoria elaborada, quando confrontada com evidência física verificável, cada peça significativa de ambos os navios, cada componente estrutural importante, tinha gravado permanentemente número de série único de identificação durante construção no estaleiro Harland & Wolff, em Belfast.
O Olympic era oficialmente o casco número 400. O Titanic era casco número 401. Esses números estavam gravados em centenas de localizações. E quando os destroços do navio foram finalmente encontrados em profundidade de 3.800 metros, em 1985, pelo Dr. Robert Ballard, quando componentes foram fotografados e eventualmente alguns recuperados, o número gravado permanentemente em múltiplas peças estava inequivocamente lá. 401. Titanic, não Olympic. Além disso, a análise detalhada de cronologia de construção mostra que os dois navios ficaram fisicamente lado a lado no mesmo estaleiro por menos de uma semana total durante todo o processo de construção. Tempo absolutamente insuficiente para alterar completamente cabines internas numeradas, corredores com configurações diferentes, estruturas decorativas distintas e centenas de outros detalhes que diferenciavam os navios. Conclusão baseada em evidência física, uma teoria fascinante que captura a imaginação, elaborada de forma criativa, mas física e logisticamente impossível quando confrontada com fatos verificáveis. Esta teoria conspiratória é significativamente mais recente, surgindo apenas após análise de fotografias históricas de alta resolução digitalizadas e, paradoxalmente, é também mais ancorada em realidade verificável que a anterior. Fotografias do Titanic tiradas antes da partida de Southampton mostram claramente marcas escuras e descoloração visível no casco próximo à proa. Isso legitimamente alimentou teoria de que incêndio interno nas carvoeiras, onde carvão era armazenado para alimentar caldeiras, teria enfraquecido criticamente o aço do casco exatamente onde a iceberg impactaria. A verdade histórica documentada: incêndios espontâneos em carvoeiras eram ocorrência tecnicamente comum naquela época devido à combustão espontânea de carvão sob certas condições de temperatura e umidade. Registros confirmam que houve incêndio em compartimento de carvão do Titanic que começou antes da partida. Mas análise metalúrgica de fragmentos de casco recuperados e revisão de plantas estruturais mostra que o incêndio ocorreu em compartimento geograficamente diferente, vários metros distante do local preciso onde o iceberg rasgou o casco, abrindo série de buracos. Não há evidência científica sólida de que esse incêndio real, mas localizado, tenha causado ou significativamente agravado o naufrágio subsequente. Foi problema operacional real que a tripulação estava gerenciando, mas não o vilão causal da história. Conclusão: um problema técnico real documentado, mas não o fator determinante do desastre. Esta teoria parece literalmente roteiro de filme de Hollywood sobre maldições antigas. E, curiosamente, quase é exatamente isso em origem. A lenda urbana dizia persistentemente que o RMS Titanic transportava em sua carga uma múmia egípcia genuína roubada, supostamente amaldiçoada por sacerdotes antigos, e que essa múmia vingativa teria sobrenaturalmente levado o navio tecnologicamente avançado ao fundo do mar como punição por profanação. A realidade histórica documentada é substancialmente menos sobrenatural e muito mais mundana. Uma passageira de primeira classe chamada Margaret Molly Brown, que coincidentemente se tornaria famosa como uma das sobreviventes mais vocais, havia realmente comprado pequenas estatuetas funerárias egípcias chamadas Ushabtis durante viagem turística anterior ao Egito. Eram souvenirs, lembranças decorativas comuns vendidas a turistas. A lenda da múmia amaldiçoada cresceu exponencialmente através de repetição e exagero em jornais sensacionalistas. Mas a múmia física completa em sarcófago ornamentado nunca existiu historicamente a bordo. Conclusão categórica: mito puro propagado por imprensa sensacionalista e imaginação pública.
Aqui, abandonamos completamente conspirações humanas e entramos no território de ciência atmosférica verificável e física óptica. Naquela noite específica de 14 para 15 de abril, condições meteorológicas eram documentadamente incomuns e opticamente enganosas. O mar estava absurdamente, anormalmente calmo, praticamente sem ondas, criando superfície espelhada. Não havia lua visível no céu. Não havia nuvens refletindo luz de estrelas. A diferença dramática de temperatura entre ar gelado e água ligeiramente menos fria criou fenômeno atmosférico bem documentado chamado Fata Morgana, tipo específico de miragem causada por inversão térmica que distorce severamente o horizonte visível, fazendo objetos distantes parecerem mais altos, mais baixos ou completamente invisíveis. O céu negro e o mar negro pareciam visualmente um contínuo único sem linha de horizonte definida. Icebergs brancos, que normalmente se destacariam contra a água escura, simplesmente não se destacavam adequadamente contra esse fundo opticamente confuso. E para agravar tragicamente a situação, os binóculos que deveriam estar disponíveis para vigias na Gávea estavam trancados em armário. E a chave estava com o oficial que havia sido transferido do navio antes da partida e esqueceu de passar a chave. Conclusão científica: não foi conspiração humana deliberada. Foi combinação fatal de física atmosférica, condições climáticas raras e falha organizacional humana mundana. Em 1898, 14 anos antes do Titanic partir, escritor americano Morgan Robertson publicou novela de ficção chamada Futility or the Wreck of the Titan. A novela descrevia em detalhes perturbadoramente específicos um navio transatlântico chamado Titan, o maior navio já construído pela humanidade, considerado pela engenharia como tecnicamente inafundável, que durante viagem inaugural de abril colide com iceberg no Atlântico Norte e afunda catastroficamente por não ter botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. As similaridades entre ficção de 1898 e realidade de 1912 são estatisticamente impressionantes. Nome similar, tamanho comparável, mesma rota, mesmo mês, mesmo desastre, mesma causa de morte. Coincidência assustadora? Quase certamente sim. Robertson estava escrevendo sobre tendências óbvias da engenharia naval da época, extrapolando logicamente para onde tecnologia estava indo. Premonição sobrenatural, improvável, mas psicologicamente perturbador o suficiente para gerar especulação perpétua. O RMS Titanic genuinamente não precisa de conspirações elaboradas, maldições sobrenaturais ou fraudes criminosas para ser profundamente trágico. A verdade histórica documentada já é cruel, devastadora e moralmente instrutiva o suficiente. O que realmente afundou o navio não foi maldição egípcia imaginária, não foi troca fraudulenta de navios, não foi sabotagem deliberada. Foi soma fatal de arrogância institucional humana, múltiplas falhas técnicas e organizacionais simultâneas, e confiança culturalmente cega na supremacia da tecnologia sobre natureza. Se essa investigação de teorias conspiratórias te fez repensar o que acredita sobre eventos históricos famosos, então você entende este canal. Se inscreva. Porque enquanto houver alguém separando metodicamente fato de ficção, verdade histórica não morre sob camadas de especulação. Nos comentários, responda honestamente. Qual dessas teorias você já acreditou antes de ver evidências contrárias? E por que conspirações são psicologicamente mais atraentes que verdade mundana? O mar guarda verdades nas profundezas. E o Titanic guarda lição sobre custo de arrogância que nenhuma conspiração pode obscurecer completamente.
Durante décadas disseram que o Titanic afundou inteiro, mas no escuro daquela noite, mais de 50 pessoas viram algo diferente. Um som seco, um estalo metálico e o maior navio do mundo se partindo em dois. No próximo episódio, o navio que se partiu no escuro. As provas ignoradas, as caldeiras que revelaram a verdade. E por que essa história foi escondida por mais de 70 anos? Semana que vem. Inscreva-se, ative o sino e prepare-se, porque o que aconteceu naquela noite foi muito pior do que te contaram.